Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Alguns seguidores aqui do canal pediram para eu falar alguma coisa sobre o que ocorreu no município de Brumadinho, em Minas Gerais, que foi um rompimento de uma barragem da Vale. Esse rompimento comprometeu muito o ambiente ecológico local e produziu muitas mortes. Mortes de espécies animais e também mortes de pessoas. As últimas notícias que eu tive acesso, levando em conta que hoje é domingo, dia 27 de janeiro, estou gravando esse vídeo às 21 horas e 57 minutos aqui em Arujá, município de São Paulo. Então as últimas notícias até agora é de que existem 200 desaparecidos e há uma chance de ter mais desaparecidos, de ter mais desaparecidos. Muitos desses desaparecidos são moradores locais do município, mas também trabalhadores da própria Vale. 3 anos antes, outro acidente ambiental ecológico grave aconteceu no município de Mariana. Ocorreu o rompimento de uma barragem da Samarco, que é uma empresa administrada também pela Vale. Não só pela Vale, mas a Vale é uma das parceiras principais. Tem uma outra empresa estrangeira que também é parceira na administração da Samarco. Essas informações que eu estou falando aqui são fáceis de encontrar na internet. Eu fiz uma pesquisinha no Google antes de falar, montei uma pauta, tá? Então assim, facinho de achar essas informações. Mas o que eu quero fazer aqui é um comentário crítico de tudo isso que aconteceu, tá? Já são 2 acidentes graves. Tem um vídeo que eu gostei muito, que é o vídeo do Pirula, tá? Do canal do Pirula. Ele tem um vídeo onde ele fala desse episódio da Vale. O entendimento do Pirula é que a Vale é a principal responsável pelo que aconteceu agora em Brumadinho e é também a principal responsável, junto com a Samarco, do que aconteceu em Mariana. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo do Pirula, tá? É só entrar no canal dele, é um dos primeiros vídeos onde ele fala sobre a Vale. Ele manda inclusive a Vale ir tomar naquele lugar, tá? Esse, aliás, é o título do vídeo do Pirula. É um vídeo com mais de 20 minutos de informação, tá bem recheado de informações. Mas o que eu achei essencial trazer aqui é o seguinte. O Pirula faz um diagnóstico que, na minha opinião, está bastante correto, que diz o seguinte: esse problema desses rompimentos dessas barragens estão muito ligadas com uma negligência na fiscalização dessas barragens e também numa ineficiência no processo de punição após a ocorrência desses acidentes. O Pirula informa que, pelo conhecimento que se tem da própria engenharia dessas barragens, o risco de rompimento dessas barragens costuma ser muito alto. Então, assim, existe um custo e um cuidado que precisaria se ter com a manutenção dessas barragens, tá? A manutenção dessas barragens, elas têm um custo muito alto, porque é como eu disse, o risco de rompimento é muito alto, tá, dessas barragens. Então, também a manutenção, a segurança, ela é muito custosa, tem que ser feita com bastante frequência, com muito cuidado e tem um custo alto. É claro que num país como o Brasil, que nós conhecemos as características do nosso país, num país como o nosso, os donos dessas empresas querem cortar custos, querem baratear todo esse trabalho e esse esforço. Então, o Pirula mostra no vídeo dele que existem centenas de barragens no Brasil, centenas, tá? E que não são adequadamente acompanhadas e fiscalizadas, exatamente por causa do trabalho e do custo que se tem com isso. E depois que essas barragens estouram ou se rompem, e produzem graves prejuízos ao ambiente natural, ceifando vidas humanas, né? Ceifando vidas de pessoas, de centenas de pessoas, o processo de investigação, de responsabilização e de punição também é deficiente. Por exemplo, a Samarco
meses depois do ocorrido, não estava fazendo a reparação, né, de todos os danos que ela produziu no ambiente, ou as reparações que estavam sendo feitas eram muito limitadas e muito superficiais. Mas, a bem dizer, em comparação com tudo que precisa ser feito, é como se a Samarco não estivesse fazendo nada, né? E eu vi notícias mesmo indicando isso. E quando a gente assiste essas notícias, pelo menos eu ficava me questionando, mas por que a Samarco não conserta o que foi feito, não faz uma reparação, né? Embora existisse uma deliberação da justiça para a Samarco fazer a reparação da barragem e do que fosse possível no ambiente, ela não fazia. E a empresa foi multada várias vezes. As multas são milionárias. Tem multa de 150 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões. Mas a Samarco, tá? Lembrando que a Samarco é administrada pela Vale, a Samarco sempre recorre dessas multas e ela consegue recorrer e anular essas multas. A Samarco tem uma equipe de advogados para fazer isso, para recorrer dessas multas e cancelar essas multas. E a Samarco conseguiu fazer isso várias vezes. O dinheiro dessas multas poderia ser usado para ressarcir as populações que foram atingidas e para fazer o mínimo de justiça com essas pessoas, porque quer queira, quer não, as vidas que foram perdidas não podem ser recuperadas com dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, não é algo que vai realmente resolver o problema 100% para as vidas que foram afetadas, para as vidas que foram perdidas e para o sofrimento das famílias. Tem também o fato que os rios envolvidos, tá, no estouro dessas barragens, esses rios são praticamente eliminados, né, são destruídos. Então, se tem uma perda ecológica que é irreparável, dinheiro nenhum vai conseguir reparar essas perdas ecológicas. Então vejam que aqui nós identificamos dois tipos de problemas, tá? Então não existe uma fiscalização adequada da Vale e não existe uma fiscalização adequada, inclusive, das centenas de barragens que são feitas no Brasil. Não tem nem funcionários para fazer toda essa fiscalização. E quando acontece o desastre, que é o rompimento dessas barragens com impacto ambiental e impacto na vida das pessoas, não existe um processo adequado de investigação, responsabilização e principalmente de punição. Eu estou ciente de vários grupos ao longo do país, em várias cidades, que estão nesse momento, tá? O acidente de Brumadinho aconteceu há pouco tempo, então existem vários grupos solidários que estão tentando fazer campanhas, juntar donativos, doações para a população local lá de Brumadinho que foi afetada. Mas nós temos que observar que toda essa mecânica, tá, de todo esse mecanismo, de todo esse dinamismo envolvendo a Vale é uma articulação criminosa, né? Configura uma ocorrência criminosa. Há uma negligência e essa negligência ela é criminosa. O Pirula, no vídeo dele, ele acha que não é importante debater se a empresa ela é estatizada ou privatizada, né? Se o fato da empresa ser privatizada facilita ou dificulta esse tipo de ocorrência. Ele acha que isso não é o ponto importante. Esse é um ponto que eu discordo do vídeo do Pirula. Para mim, o fato da empresa ser estatal ou privatizada também é uma variável que influencia, que tem impacto, tá, nesse tipo de situação. É verdade que ao redor do mundo existem acidentes ambientais, desastres ambientais que envolvem tanto empresas privadas como empresas públicas. Porém, cada país tem o seu contexto. E aqui no Brasil, a gente precisa, quando a gente vai analisar o impacto de uma empresa privada ou de uma empresa estatal, a gente tem que pensar no contexto específico do Brasil. É isso que a gente tem que pensar. Existe uma linha de pensamento que diz que certos setores não deveriam ser privatizados, como por exemplo saúde, educação, segurança. E
Aqui no caso, o debate é sobre empresas mineradoras. Ao que tudo indica, indústrias mineradoras, elas têm uma demanda por um tipo de engenharia e por um tipo de tecnologia de segurança que é bastante complexo, tem um custo alto, né? Então, é um tipo de trabalho que exige bastante do setor da segurança, tá? Da engenharia de segurança. Então, a empresa precisa se responsabilizar por isso. Num país como o Brasil, empresas capitalistas, elas priorizam a questão do lucro. E a questão da segurança, elas gostam de dar os seus jeitinhos, né? Muitas vezes querendo economizar, muitas vezes querendo burlar esquemas de fiscalização. Eu mesmo tenho conhecimento de que isso acontece em outros tipos de empresa. Muitas vezes o interesse por lucro, ele acontece com um descompromisso pelo valor da vida humana, seja pelo valor da vida humana de outras pessoas locais ou com a desvalorização da vida humana do próprio trabalhador daquela empresa, que muitas vezes trabalha em condições de exploração, ou em condições subhumanas. Eu percebo que se fala muito de corrupção em empresas estatais ou no meio público. E normalmente esquece de se falar do corruptor, né? Então, se existe corruptos no meio público ou no Estado, mas existe um corruptor, né? Existe alguém que corrompe. E muitas vezes esse corruptor, ele vem do setor privado. Muitas e muitas vezes vem do setor privado. E para quem me conhece, sabe que eu sou um pensador de esquerda, saibam que eu estou tirando essa observação, não é de pensadores da esquerda não, é de comentadores políticos da direita. Eu já vi muitos comentadores políticos da direita trazerem essa observação. O corruptor normalmente é alguém do setor privado, que corrompe outros iguais no próprio setor privado ou no setor público. O capitalismo, ele favorece isso. E não adianta dizer que não. Então, eu acho que esse debate sobre certos setores estratégicos de um país ser organizado por uma indústria privada ou por uma indústria pública, isso tem uma importância sim, isso faz parte do debate sim. Não acho que seja um debate de menor importância. Dito isso, eu posso enfatizar que empresas privadas como a Vale, tá, do porte de uma Vale, elas costumam financiar campanhas políticas, elas costumam financiar políticos. E existem políticos dentro do meio público que possuem ações na Vale, pelo menos foi isso que eu fiquei sabendo. E em contrapartida, acabam acontecendo concessões dentro das políticas de fiscalização e acompanhamento. De modo que, no final das contas, é como se não existisse realmente uma política de fiscalização e acompanhamento. Muitas dessas barragens simplesmente não são fiscalizadas de jeito nenhum. Inclusive chega ao ponto da barragem, tá, de uma empresa que de repente está fazendo uma barragem, se autodeclarar, tá, que está tudo acontecendo direitinho, tá tudo seguro, mas não tem uma fiscalização real de funcionários dessas barragens. E aí o que acontece? Fiscalizar, fazer alguma coisa num sentido mais preventivo é algo que no final das contas dá gastos e perturba políticos, por isso que nada acontece. Então, como mensagem final desse vídeo, eu acho que o que eu queria deixar registrado é o seguinte: muito legal que as pessoas estão ajudando, que várias coletividades estão recebendo doações, donativos para levar para as populações ali do município de Brumadinho. Mas depois que a solução dessas populações vulneráveis estiver um pouco mais resolvido, né, a poeira tiver baixado um pouco, eu penso que essas coletividades
deveriam tentar produzir uma consciência política e social de entendimento do que está acontecendo e começarem a se juntar para exigir do governo medidas importantes de fiscalização e de punição quando um desastre como esse acontece. Eu entendo que a ação social que está sendo feita agora é uma ação social de tentar ajudar as populações que estão precisando agora. Inclusive eu também estou mobilizado a tentar ajudar. Por exemplo, aqui no município de Arujá, o coletivo do qual eu faço parte está recebendo doações, eu também vou ajudar com algumas doações, então essa parte a gente está fazendo. Mas eu penso que nós não podemos esquecer de denunciar o caráter criminoso da Vale em todo o ocorrido. O caráter criminoso está na negligência preventiva envolvida na manutenção dessas barragens. Já são 2 acidentes graves, né? Então, é importante a população se manifestar e cobrar, exigir pela manutenção dessas barragens. E, caso um novo acidente aconteça, ou mesmo em relação a esses 2 acidentes graves, gigantescos que já aconteceram, as investigações, a responsabilização e principalmente a punição tem que acontecer. Blindagens jurídicas e políticas publicitárias não podem impedir essa responsabilização e essa punição. Tem que acontecer e a população tem que se mobilizar. Tem que se mobilizar, inclusive, a ponto de superar essa blindagem jurídica e política que cerca essas grandes empresas mineradoras privatizadas. Para mim, esses 2 pontos, a exigência de fiscalização e de uma punição efetiva, por exemplo, sobre a Vale e outras mineradoras que produzem barragens, né? Então isso para mim é o ponto principal a ser exigido pelos movimentos sociais, pelas ONGs, por organizações da sociedade civil. E isso tem que ser feito de modo a cobrar o Estado, tá? Então assim, a presidência da República, governadores, prefeitos, tá? No caso aqui seriam os dirigentes locais desses municípios e estados. Então assim, tudo tem que se responsabilizar. A empresa, ela é privada, mas o Estado tem a responsabilidade de fiscalizar, investigar e punir a Vale. E eu falo que isso é muito, muito importante porque, vou repetir, existem centenas de barragens no Brasil que não são fiscalizadas, que não são supervisionadas e acompanhadas do jeito correto, e provavelmente outros desastres irão acontecer. Ao que parece, é quase certo que novos desastres vão acontecer. Então teria que ter uma mobilização popular, mas por enquanto não está acontecendo. Talvez os grupos que estão se mobilizando agora para conseguir doações e tudo mais, deveriam problematizar isso e pensar em formas de cobrar o governo para tomar medidas mais eficientes. Não podemos aceitar esse tipo de negligência. Vidas correm perigo. E penso que o debate sobre empresas privadas, empresas públicas, essa coisa de privatizar empresas públicas, esse debate tem que ser mais aprofundado, né? Algumas pessoas simplesmente falam, privatiza tudo. Eu já vi muita gente no senso comum falar isso, privatiza tudo. A Vale é um exemplo de que privatizar não quer dizer que no final você vai ter um bom resultado. Existem privatizações que são desastrosas. E mais ainda, que também não trazem grandes vantagens para o Brasil. Tem privatizações que não são feitas de modo transparente. Ninguém sabe, por exemplo, para onde vai o dinheiro de muitas privatizações. Eu não sei, você sabe? Vocês estão cientes de tudo? Se tiver privatização da Petrobras, se tiver privatização de empresas hidrelétricas, né? Se tiver a privatização de tudo, vocês sabem para onde está indo o dinheiro? Existe transparência nisso? Vocês sabem, aliás, para onde foi o dinheiro da privatização da Vale? Você que está em casa, né? Principalmente quem acha que tem que privatizar tudo, vocês sabem para onde foi esse dinheiro? Isso foi bem usado a favor do Brasil?
Isso tudo tem que ser discutido, né? Então tem empresas que, já que vão ser privatizadas, elas têm exigências de investimento em segurança, né? E são tipos de investimento que afetam a vida de outras pessoas, que pode pôr em risco a vida de outras pessoas. Então, assim, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? Então, nesse primeiro momento, legal que as pessoas estão fazendo uma atividade social para dar uma ajuda imediata para as populações de Brumadinho, mas depois a gente precisa pensar em mobilizações de cobrança do Estado por fiscalização e punição dos responsáveis por esses acidentes ambientais colossais. Sem esgotar esse tema, que inclusive não é um tema da minha especialidade, mas eu tenho essa opinião para dar para vocês, é uma opinião que eu construí fazendo algumas pesquisas e avaliações, né? Então, isso é o que eu tenho para dizer hoje. Pode ser que daqui a alguns dias eu tenha alguma observação diferente para fazer. Então, eu não vou dar esse assunto como encerrado, mas essas são as minhas primeiras considerações e espero que vocês possam aproveitar da maneira que vocês acharem melhor esse raciocínio, ok? Termino por aqui. Esse vídeo vai ficar na playlist de Ciência e Filosofia Política, aqui do canal Professor Adalberto Pessoa. E se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, compartilhe. Convide seus amigos para assistir e acompanhar o canal Professor Adalberto Pessoa. Aqui no canal Professor Adalberto Pessoa, o conteúdo ele é bastante variado. Fala-se de política, fala-se de astrologia, fala-se de cosmologia, de psicanálise. Procurem, tá? É só procurar o conteúdo no canal. Existem várias playlists, é mais fácil procurar o conteúdo pelas playlists, que os vários vídeos, o canal tem mais de 200 vídeos, eles estão organizados em playlists. E aí fica mais fácil vocês acharem os conteúdos, ok? Vou terminando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!